Agora, boa tarde, geral mesmo. Eu espero, né, que pelo menos um pouquinho das expectativas de vocês, né, que eu consiga ajudar no debate, na reflexão. Né? Como a gente sempre fala, a gente não traz respostas, até porque a academia é o lugar da interrogação, né, e não tanto das respostas, da investigação, quanto mais quando a gente adentra na pós-graduação. Então, tem muita inquietação. Como a professora Fernanda já falou, né, minha formação é da área de letras, meu mestrado em estudos de linguagens, então eu sou fruta da casa, né? Eu sou daqui, a minha graduação aqui na UFMS em curso de letras, mestrado também, e mestrado em letras no campus de Três Lagoas. Né? Não sou da área da linguística, que geralmente é quem discute, quem debate essas questões de textualidade, talvez do nível mais de gêneros sexuais em geral, né? Mas do campo dos estudos literários, que é uma outra perspectiva, um outro ponto de vista que também debate textos, que também debate gêneros sexuais, gêneros literários e criação, e invenção, e o que mais surgir por ali. Se minha fala estiver dando eco também no microfone, vocês me avisem aí, tá? Ou se estiver falando isso para o microfone, pode dar uma sinalização. E eu também, eu trabalho na educação do campo, né, na área de, em geral, em todas as disciplinas, né, dando-nos eu conheço de lá, mas em geral as disciplinas da área de estudos de linguagens, né, de linguagens e códigos. E a minha investigação, a minha pesquisa sempre concentrada nos estudos literários e agora também com literatura e questão agrária. Para além dos estudos do campo literário, dos estudos literários em geral, há uma outra dinâmica que também trabalha com produção textual, que é a dinâmica de quem produz o texto também, de quem produz o texto literário. E por acaso, como eu sou, curiosa, né, a gente ainda me mete aí qualquer portinha aberta por ali, então diz que eu tenho me aventurado também nessa parte da escrita também literária. Então, sou escritora, ou estou nesse processo também, desse ponto de vista não só acadêmico, né, não só da área da literatura, né, mas também de quem produz, está ali mais ou menos conhecendo e sendo devorada por essas monstruosidades também no mercado editorial e de tudo mais que se existe por aí. E quando me falaram pela primeira vez, quando a Sandra veio falar comigo pela primeira vez sobre a proposta da disciplina, ela até me falou uma palavra, né, um conjunto de palavras que me deu um estalo, assim, que eu até imaginei no primeiro momento que se tratasse disso. Quando ela falou escrita criativa. E a escrita criativa no campo dos estudos literários e também no audiovisual, no cinema, se trata de roteirização de escrita ficcional, né, de criação artística, de esquemas de escritas, de esquemas clássicos, da desconstrução desses esquemas clássicos, especialmente a partir do século XX, com a psicanálise, né, no século XXI, com outras propostas, né, e quando a gente vai falar de roteirização também de cinema, de séries, né, e uma outra palavra que me chamou bastante atenção, que eu acho que também circulou bastante por aqui, né, que é essa atenção ali que até foi o que ficou o foco e que vai ser um pouquinho do foco lá da disciplina, para quem vai ter essa oportunidade de aprofundar um pouquinho, pelo menos, que deve ter no primeiro semestre, que é a estilística. Então, a gente também tem a estilística textual, a gente pode ter duas concepções, do ponto de vista da linguística e do ponto de vista literário. Né? Então, a estilística no sentido de construção de frases, do ponto de vista de parágrafos, da estruturação, de textualidade, dos gêneros textuais de modo geral, e a gente tem os estilos de linguagem de uma forma de expressão, de expressividade, que a gente vai falar de tom, nós vamos falar de construção diferenciada, que é o ponto de vista dos estilos literários, que é uma outra coisa diferente desse campo da estilística, né, como um campo subordinado dentro da linguística. Né? E do que a gente vai falar então aqui hoje? Nós vamos falar um pouquinho, né, dessa ansiedade que talvez toma o nosso coração quando a gente adentra os bancos desde a graduação, né, da academia, que é quando, de repente, tem até um slogan, especialmente
especialmente nos Estados Unidos, quando alguém entra na universidade, tem um slogan que diz assim, ditado, que diz assim, publique ou pereça. É assustador uma sentença assim. Mas a gente percebe que não está tão fora assim, de todas as cobranças, de todas as instâncias. E o modo de se comunicar, de se dialogar, se publicizar aquilo que é debatido, que é investigado academicamente. Então, a forma com que a universidade tem para divulgar, para nós nos expressarmos também de um ponto de vista não pessoal, mas científico, para a coletividade, é ainda através dos nossos textos de gêneros acadêmicos também. Então, vou procurar fazer um pouquinho do paralelo, espero trazer isso de uma forma bem simples, bem natural também, porque o texto deveria ser algo não assustador, desde a educação básica, mas ser algo natural a fluir. E com o passar do tempo, nós íamos adentrando a esquemas cada vez mais complexos, a esquemas cada vez mais rebuscados, uma evolução de vocabulário, uma evolução de seleção de gêneros textuais a que temos acesso, mas nós sabemos que desde a base não é exatamente assim que acontece. Lá na educação básica ainda se predomina aquela velha sequência ali didática também. Está com uma folha, tema livre, 35 linhas. Pode começar a escrever. 45 minutos. E um papel em branco ali. E aí o aluno, bom, se você não consegue se expressar ali, nesses 45 minutos, vai ser todos os demais processos seletivos, todas as demais portas que poderiam se abrir em termos de concursos, em termos de academia, em termos de graduação, pós-graduação e etc. Então, todas as invenções que temos estarão fechadas. Então, ali, um adolescente, terminando o seu ensino médio, ele tem uma página em branco, 45 minutos, nada de informação, nada de discussão, nenhuma orientação de gênero textual, nenhuma comparação de textos anteriores, nenhuma discussão temática e, de repente, nem mesmo a tipologia. E quando dá, às vezes a gente fala assim, escreve uma narrativa. Minhas férias. Isso parece tema de histórias em quadrinhos, a Turma da Mônica, estão inventando isso. Não acontece isso mais. Não, talvez não, Infelizmente acontece sim. Ou, vamos mudar, não é mais as minhas férias, não é mais uma narrativa sem gênero textual, é uma outra tipologia. Dissertação. E aí o adolescente nem sabe o que é isso. E, na verdade, dissertação é uma estrutura textual, uma tipologia textual. Mas qual que é o gênero dissertativo ali que ele precisa? É um artigo de opinião? É uma resenha? O que esse aluno precisa esboçar? Porque na educação básica deveria ser natural. Por quê? Dentro das práticas sociais do nosso estudante, dos nossos alunos, todo o tempo ele tem contato com gêneros textuais. O que são gêneros textuais? São esses textos que circulam naturalmente na nossa sociedade, na nossa época. Então, um bilhete, uma carta, um relatório, um currículo, uma resenha, um relatório, são gêneros textuais. Então, por que é que na escola, e por que isso continua muitas vezes acontecendo também na academia? Porque a gente pressupõe, quando o nosso aluno chega na academia, na graduação, especialmente, que lá na educação básica é uma coisa assim, básica. Você ter sido letrado linguisticamente, então ter acesso a alguns gêneros textuais, que a sua leitura, que o processo de leitura, ele não é mais aquela leitura de superficialidade, somente dos elementos que estão mais na superfície do texto, como as figuras, as personagens, mas que há um adentramento já, ao menos, a uma leitura intermediária, no final do ensino médio, onde esse aluno é capaz de inserir também ao texto, de interpretar este texto, de construir, de dar voz, de questionar esse discurso, de perceber as ironias desse discurso ou não, se aquele texto ele está afirmando, confirmando, ou reafirmando algo, ou se ele
está sendo apresentado em qual sentido ali também. Então, pressupomos isso, porque o aluno chega aqui, então temos diversas disciplinas, diversos conteúdos que esse aluno também precisa ser letrado academicamente, mas estamos imaginando que ele já chegou com algumas coisas que deveriam ser naturais, né? Lá do ensino básico. E às vezes não é. Né? Não vou generalizar, né? Mas às vezes lá na Groenlândia acontece assim, talvez aqui no Brasil não, talvez aqui em Campo Grande não, talvez aqui na UFMS não. Mas os nossos alunos chegam, tudo bem, na graduação, e às vezes é preciso um processo dentro das disciplinas, né, entre várias disciplinas, não somente as que têm esse nome de produção de textos, metodologia científica, né, e pilares, mas as diversas disciplinas trabalharmos e orientarmos, né, no processo de iniciação científica, de PIBID, né, e letrarmos academicamente com esses novos gêneros sexuais que circulam na academia. Então, unindo a estrutura, nós imaginamos que nós conseguimos pelo menos distinguir quando eu estou narrando, quando eu estou dissertando, quando eu estou esboçando instruções, quando eu estou apelando para o meu leitor, convidando ele a participar ou não, e que ele sabe reconhecer alguns gêneros sexuais. Pela própria estrutura, a gente fala de plano de estrutura e plano de conteúdo. Então, pela própria estrutura, nós conseguimos distinguir mais ou menos alguns gêneros, né, naturalmente, sejam eles acadêmicos, sejam gêneros técnicos, sejam gêneros literários, artísticos, mais ou menos nós temos, existe uma habilidade, uma capacidade, uma competência linguística, né, que é inata, né, que é da coletividade, nós conseguimos, pelas práticas sociais, distinguir. Né, e ali, depois, nós vamos teorizar e ver como aperfeiçoar, porque, por exemplo, pela própria estrutura textual, por vezes nós conseguimos saber se estamos diante de um poema ou de um relatório de pesquisa. É diferente? Uma receita de bolo, né, ou um projeto de pesquisa. Então, existem algumas distinções básicas. E aí, quando a gente fala de desconstruir, de colocar o nosso estilo, de colocar a nossa identidade, a nossa marca, a gente chama de voz também, colocar a nossa voz, né, essa originalidade, essa autenticidade na nossa escrita, primeiro pressupõe que nós conhecemos uma escrita padrão. Pressupõe que nós conhecemos também alguns mecanismos que são já naturalizados, e aí sim se construir. Quando a gente está falando de textos literários, por exemplo, eu vou sempre comparar o texto acadêmico com o texto literário, porque eu acho que assim, o texto literário tem uma circulação ao menos de lazer, né, social bem corrente, por quando nós assistimos filmes, séries televisivas, né, alguns se aventuram a leitura de romances, de contos, e ali tem todos os seus mecanismos próprios, e que nós também reconhecemos pela estruturação. Você consegue distinguir, por exemplo, um audiovisual, quando é um filme, né, isolado, de quando é uma série televisiva. Até o formato é diferente, a apresentação é diferente, por mais que você não seja roteirista, né, do audiovisual, né, nós conseguimos. E, por vezes, é possível reconhecer também, quando nós estamos diante de um conto, ou de uma narrativa mais curta, vamos dizer assim, de uma forma bem rasa, e de uma estrutura maior, como é o caso de um romance. Né? Mesmo sem você ser iniciado a qualquer tipo de estudos literários, porque não é quem é iniciado ou dentro da academia, quem faz estudos literários, que vai ler um romance, pelo contrário. A literatura ela tem uma circulação muito grande, muito corrente, e conseguimos distinguir sem aqueles pormenores, onde nós trazemos a arte também numa parte estrutural para que ela também possa ser investigada a níveis científicos também. Mas existe essa parte de um conhecimento social, né, a que nós somos iniciados também. Então, por exemplo, na literatura, nós dizemos que há um estudo também mais estruturalista, quando nós queremos adentrar mais profundamente nesse processo de escrita ou no processo de interpretação na hora da leitura. Então, nós reconhecemos algumas estruturas nas narrativas tradicionais, no caso do conto e do romance, que elas são recorrentes e que, se nós lemos com um pouquinho mais de frequência, comparamos mais de um texto, mais de uma obra que foi lida, nós percebemos essa recorrência, inclusive em culturas, em nacionalidades e em temporalidades diferentes. Então, nós reconhecemos que
criadas por uma inspiração divina, né? Que o escritor chegou lá, olha, hoje eu vou escrever Memórias Póstumas de Brás Cubas, meu nome é Machado de Assis. Não existe isso. Então existe muita consciência, muita técnica, muita transpiração, muita revisão, porque a escrita é um processo. Ainda, né, que alguns escritores, né, dizem, como é o caso de Stephen King, né, que diz assim, é numa sentada que se escreve, por exemplo, um conto. Né, não tem como se escrever em mais de um dia, o processo é escrito numa sentada. Nem todos os escritores escrevem assim. Então, ainda que alguns consigam, isso não é inato, né? Isso não é um dom, né? Isso é técnica. Então, você reconhecer uma naturalidade, por exemplo, no conto. Julio Cortázar, ele diz o seguinte, que a diferenciação entre o conto e o romance, por exemplo, estamos falando de gêneros literários, por um lado, porque um pouquinho eu faço o link, então, com o gênero acadêmico. Né? Se o romance poderia ser comparado ao cinema, o conto ele pode ser comparado com a fotografia, porque o conto ele é um recorte daquilo que o escritor ele deseja expressar de uma determinada cena. E então ele tem uma progressão de uma efeito de sentido de uma tensão crescente. Ele já começa alto, com uma problemática desde o primeiro parágrafo, e é isso que leva o leitor a prosseguir. E vai numa crescente, né? Se a gente fosse expressar no gráfico, como a semiótica faz, especialmente a semiótica pensiva, né? Ele vai numa linha assim, progressiva até o máximo de tensão, que é o clímax da história. E geralmente não se tem necessariamente um desfecho, um porquê, uma vida pregressa do protagonista, né? É um recorte. Então ali é como se fosse um soco no estômago do conto, né? Um conto bem construído. Ao contrário do romance. Por que o romance é uma narrativa mais extensa? Romance não é uma historinha de amor, tá? Romance é um gênero literário, tá? Narrativo, onde, tradicionalmente, vamos falar de estrutura clássica. Qual é a estrutura clássica do romance? Nós temos um protagonista, uma personagem central, e geralmente ele tem um desejo. Esse desejo pode ser algo muito físico, material, ou pode ser algo também interior, né? Mas sempre há um desejo. A roteirização do cinema também é muito semelhante à roteirização do romance. Mas eu não sei se vocês já perceberam que sempre o protagonista ele tem alguma força que impede ele de conseguir esse desejo para ser concretizado. E é isso que impulsiona o leitor até o final da leitura. Porque existe um conflito, existe um problema a ser resolvido. E geralmente dizem também que enquanto o leitor está se divertindo com o protagonista, a leitura corre o risco de ser abandonada. Eu não sei se vocês perceberam que quanto mais esse protagonista tem conflitos, desafios, fases, portais, cada vez maiores, dimensões maiores, quanto mais ele sofre, maior é a empatia, maior é a identificação por parte do leitor. E mais nós torcemos, e às vezes o antagonista, ele pode ser configurado como uma personagem também. Nem todo antagonista é um vilão. Mas aí já é uma outra história, né? E, por vezes, esse antagonista ele é tão bem construído que às vezes nós identificamos muito mais com esse tipo de personagem do que com o próprio protagonista. Porque nós ficamos torcendo pelas motivações que ele tem, né, dentro daquele universo. E quando se alcança esse desejo, há sempre uma escolha a ser feita, uma escolha final. E aí pode ou não ter um desfecho, que seria quando o mundo fica, depois desse alcance. Isso eu estou resumindo bem rasamente, cruamente, o que seria aquilo que a gente chamaria até de jornada do herói, que seriam várias fases, 12 fases, alguns teóricos dizem, 34 fases, 64 fases, mas especialmente 12, ou ao menos 4 fases canônicas da escrita tradicional. E aí a gente percebe que na escrita contemporânea há uma desconstrução disso, e às vezes pouca movimentação desse conflito ali. Nós percebemos na estrutura que há uma centralidade muito maior, não na ação, em torno desse conflito, desse desejo a ser alcançado, mas a interioridade da personagem. Então entra contexto, e não só a estrutura, o estruturalismo, isolado, narrador, personagem, espaço, tempo, mas entra em jogo também o contexto. Então a
fácil para, né, dentro das especulações, né, dentro das investigações dos estudos culturais, né, de um estudo mais materialista, de um estudo de contextualização crítica histórica, né, a crítica biográfica também, a consideração da vida, né, do compromisso entre ética e estética do escritor, um viés político, né, que perpassa também o processo de escrita, o processo de produção. Mas para nós, vamos dizer assim, desconstruirmos um enredo tradicional como esse e fazer algo mais experimental, como estou dizendo, mais voltado para a interioridade da personagem e não tanto na ação, eu preciso conhecer o tradicional para poder desconstruir. Eu preciso conhecer o tradicional. E na escrita acadêmica é a mesma coisa, ou é algo ao menos semelhante. Nós percebemos que às vezes a nossa escrita, eu estou falando de mim, tá gente? Não de vocês não. A minha escrita acadêmica, por vezes eu apresento ali, nossa, estou com um objeto mirabolante, estou ali brigando com o meu orientador, desorientando o meu próprio orientador, porque eu que quero muitas vezes ali discordar ir para um lado e para o outro, e troquei já milhões de vezes, né, esse objeto, troquei um método e tal coisa, mas de repente eu estou descrevendo algo e já quase terminei de escrever a tese e ao final, se eu entregar para um outro leitor, não precisa nem ser a banca, tá? Né, ou o meu leitor, se eu entregar para um outro leitor, talvez ele nem vai identificar uma problemática alguma, nada a ser investigado, mas apenas ser informado. Então, às vezes a gente pensa, volta nessa questão dos gêneros textuais, né? E volta à questão do padrão. Por que existe o padrão? O padrão não é para ser repetido, né, necessariamente, ou somente repetido. Mas quando nós não conhecemos o padrão, como é que nós vamos desconstruir? Como é que nós vamos inovar? Então, às vezes, a minha tese chega ao final, ninguém consegue perceber. Por exemplo, a questão de pesquisa, ela não precisa necessariamente ter lá, né, linguisticamente, graficamente marcado um ponto de interrogação, uma pergunta necessariamente, mas um questionamento sim, precisa ser atravessado. Às vezes chega lá na banca de qualificação e nós queremos, às vezes, falar assim, mas eu acho que essa banca que foi escolhida ali, todo mundo me odiava, me comprou, então, não sei o que mais que eu faço, porque assim, falaram que não encontraram, mas nem mesmo nós, às vezes, conseguimos encontrar nenhuma possibilidade, nenhuma hipótese a ser demonstrada ao final dessa estrutura. Se a minha estrutura, seja qual for o gênero textual acadêmico, se é um artigo científico, se é uma dissertação no nível de mestrado, se é uma tese no nível de doutorado, mas ela não veja que a gente não está falando, a gente está falando de estrutura, mas não somente a exposição do papel à estrutura. Existe uma certa padronização mínima para reconhecimento e identificação de um gênero que é diverso de outro gênero. Vamos voltar lá na escola, porque nós falávamos de letramento linguístico, na educação básica. Então, sabe aquelas estruturas que a gente fala, por que até hoje só fala dissertação de vestibular, e que nem é um gênero textual? Narrativa, mas que tipo de narrativa? Porque narrativa é uma tipologia. Gente, tipologia textual, a gente preenche na palma da mão, não existe mais do que 5, tá? Narrativa, dissertativa, descritiva, injuntiva. Não tem mais do que isso. É uma estruturação do meu texto. Mas os gêneros textuais são infinitos. Então, os gêneros textuais, eles vão predominar uma tipologia, mas eles podem ter mais de uma. Por exemplo, na sua tese, às vezes vai ter alguns traços de narratividade. Mas você precisa saber que a estrutura, a tipologia textual que se predomina numa tese é dissertativa. Você precisa expor um tópico. Aí a gente volta lá também no letramento linguístico. Qual que é a estrutura de um texto dissertativo? Ele é marcado pela apresentação de uma chamada de uma tese também, de uma ideia a ser defendida. Essa ideia a ser defendida é o nosso tópico. Dentro do tema, é algo mais amplo. E dentro dessa temática, é preciso estar bem delimitado o nosso objeto, porque às vezes nós queremos também dar conta do mundo inteiro, e às vezes, nem culturalmente e nem materialmente, nós temos alcance para desenvolver a pesquisa que nós mesmos estamos propondo,
e brigando lá com o nosso orientador. Né? Então, há algumas questões que nós precisamos fazer para nós mesmos no início da elaboração do nosso projeto, inclusive. Seja, né, de um artigo científico, ou seja lá, né, um trabalho de conclusão final, né, do nível em que eu estou ali pedindo para uma banca avaliadora olhar, né, e defender. Então, existem algumas normalizações, existem algumas questões que são próprias de cada programa, que são próprias de cada instituição. Agora, existem questões que, é claro, que são individuais, né? Que ali, onde a gente fala que tem a nossa voz, que tem o nosso tom, que tem a nossa marca. Porque, por vezes, nós aceitamos também por falta de ânimo, vamos falar a verdade, por falta de ânimo acadêmico, né? De apresentar algo para o nosso orientador, uma proposta dentro daquilo que se investiga, dentro daquela linha que eu me dispus a me inscrever, e aceito qualquer coisa. E às vezes o orientador vai lá, no sentido de te ajudar mesmo. E vai dizer assim, olha, por que não trocar, né, o seu objeto, este por este? E às vezes você fala, tá bom. Mas o tá bom não é por você concordar ou confiar nessa orientação. É por falta de ânimo mesmo. Por falta de você ter disposição para pensar, para você mesmo também propor algo que terá uma continuidade, uma contribuição também nessa investigação, para que ela não seja isolada, ou somente naquele processo de seleção, ou somente para terminar. Então, o que vier está bom. Se alguém me der mastigado, melhor ainda. Né? E aí, de repente, a gente chega no meio do caminho e percebe, opa, mas não é bem assim. Porque se eu não tenho a disposição, se eu não tenho nem conhecimento, ou nem uma forma de ter novas leituras, novo conhecimento sobre essa área, né, ou sobre esse objeto que eu estou investigando, como é que eu vou prosseguir? Não tem Deus do céu para servir de orientador para mim, para você, que vai resolver a nossa situação. Porque existe 70% dessa transpiração toda é de quem está redigindo. Né? Então eu preciso perceber também todo o alcance, né? Todo esse alcance. Se eu tenho, às vezes a gente fala assim, olha, que eu vou trabalhar, né, com aquilo que se passa, né, na obra tal, durante um século todo, a presunção, né? Então aquela abrangência, né, e com o original da língua tal, porque eu não vou trabalhar com tradução, então vou escolher tal coisa, e preciso fazer uma pesquisa de campo, preciso fazer um estudo antropológico, ficar durante um ano morando na aldeia tal, não sei onde. E de repente você fala assim, mas tem financiamento para isso? Ou você tem condições também de ir? E às vezes nós não temos nem acesso cultural mesmo, numa outra língua, em outra tal. E de repente até nos processos de seleção foi muito raso a questão da língua estrangeira para eu entrar. Então como é que eu vou trabalhar com essas fontes originais em uma outra língua e dizer que eu tenho uma tese para apresentar para a comunidade científica e eu não faço ideia, eu não tenho mesmo acesso. E isso, às vezes, assim, essa questão de não acesso, né, é uma questão estrutural, uma questão de equidade, mas é uma questão que, quando nós estamos mergulhados, a gente não tem tempo para ir lá atrás, assim, vamos resolver, vamos reivindicar, vamos ver o que tem coisa. Mas o tempo já passou, já foram 2 anos, 3 anos, você já pediu prorrogação, o programa já não sabe mais o que faz com vocês de tanto ver ali e pedir, e você ainda não se decidiu. Então eu acho que não é mais sobre isso, né, que eu quero investigar. Mas, na verdade, às vezes, a questão é encarar o processo de textualidade como isso que ele é. Processo. Eu falava da comparação com o texto literário, né? O texto acadêmico. Os gêneros não são, dentro desses campos, não são tão diferentes ali. Quem que escreve bem literatura? Né? No sentido, não estou falando no sentido de uma ser, no sentido de melhor ou pior, porque não existe isso, que depende do ponto de vista de onde nós estamos falando. Né? Mas quem que escreve bem algo e que fala, olha, estou satisfeito com essa escrita e tal? Né? Quem lê bem algo, quem revisa bem algo que escreve. Né? Então, geralmente, quem produz literatura é quem consome muita leitura literária. E por que, quando nós estamos na academia, nós do nada vai abrir o Waterloo, né? Nós nunca lemos, nunca fizemos nenhuma pesquisa num banco de
dado científico para ver o que mais que escrever, ou nem do nosso orientador. O que será que o meu orientador já orientou? Deixa eu ver quais foram as teses, as dissertações, deixa eu ver quem mais que deveria... Deixa eu ler uma, pelo menos, que já foi defendida, deixa eu conversar, deixa eu dialogar, e de repente falar, não, mas eu estou cursando as disciplinas, a disciplina vai resolver tudo, vai trazer todas as ferramentas, né? E de repente, mas eu não dialogo com mais nada. E estruturalmente, não é só para abastecer, para você ir lá, deixa eu ver sobre esse tema, vamos pesquisar lá no banco, lá no Sucupira, lá no banco da CAPES, não sei o quê, um artigo ou uma tese desse mesmo assunto. Só para abastecer, ou para eu pegar aleatoriamente algo, surge lá no meio do meu texto, com citação. Olha, eu sei citar textos. Ai, que maravilha. Eu sei parafrasear. Eu sei... E de repente está ali um bloco jogado no meio do texto acadêmico, no meio do seu artigo científico, e nem você sabe o que quer dizer aquilo. Porque você leu uma vez, ou você nem leu, só sabe que serve do assunto, ou leu o título de um livro ali, ou de um ensaio, de um outro artigo. De repente, eu acho que esse parágrafo deve servir como citação. E não tem nexo algum. Então, como é que eu crio repertório? Como é que eu crio vocabulário? Como é que eu expando? Como é que eu delimito? Olhando o texto como um processo. Roteirização. Roteirização, gente, para mim, é escritor iniciante. Nós somos escritores iniciantes sempre que estamos adentrando em um gênero novo. Então, por que a gente acha que do nada vai surgindo aos poucos as sessões, os capítulos, as partes do texto acadêmico? Puxa vida, já tem meu objeto, já tem os objetivos que eu nem sei o que significa, eu só vi lá a estrutura retórica dos objetivos do texto científico são objetivo geral, objetivos específicos. Mas eu nem sei qual é a diferença dessas duas coisas. Então, assim, objetivo geral. A gente vai ver um pouquinho disso lá na nossa disciplina, Eu acho que especialmente com a professora Sandra também. Objetivo geral. Gente, por que eu estou fazendo essa investigação? Onde é que eu pretendo chegar com a minha pesquisa? Isso é o objetivo geral da minha pesquisa. Agora, o que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo geral? Isso é específico. Isso é o passo a passo. Isso é o detalhe. Algo dentro da minha estrutura, dentro da minha metodologia, o que minimamente eu preciso fazer para chegar lá. E às vezes a gente atravessa a leitura do texto acadêmico do início ao final, seja qual gênero for, e a gente não reconhece nenhuma menção sobre a confirmação ou não das hipóteses iniciais, se esse objetivo foi alcançado ou não, e muito menos se as sessões em que foi organizado o meu texto acadêmico, elas acompanharam esses objetivos. Ou seja, o meu objetivo específico é analisar tal coisa, mas onde é que aparece a parte da análise disso? Não, é comparar a escola tal, a escola urbana com a escola indígena, no campo, não sei das quantas. E onde é que aparece essa comparação? Então, o meu objetivo, ele é só uma questão padrão, mas no sentido de decorar. Então, eu vou lá colocar alguma coisa que a professora me falar, tem que ter verbo no infinitivo. Tem que ter verbo no infinitivo. Escrever, dialogar, proporcionar, colaborar. Então, a gente decorou isso. Então, a gente, muitas vezes, vem esses vícios, vamos dizer assim, desde a educação básica, eles permanecem. E aí a gente não tem uma noção. Quando nós temos mais ou menos uma noção dentro dessa temática, qual que é o objeto, tem uma clareza, a humildade de delimitar esse objeto. E aí eu traçar quais são os objetivos, onde é que eu quero chegar com essa pesquisa. Geralmente a gente tem uma ideia em mente também dessa problemática, quando eu também a gente fala de questão de pesquisa, Porque o texto acadêmico, ele tem uma questão de pesquisa, ainda que seja uma pesquisa qualitativa. Ela está pressuposta, às vezes ela não está tão explícita assim, mas ela vai aparecer de alguma forma. A problematização, a gente falava da narrativa, do conflito. O antagonista, o protagonista precisa alcançar algo e tem uma força antagônica, ou seja, uma força contrária, que vai tentar impedir. E às vezes
essa força é até interior ao próprio personagem. Não é o vilão, não é o dragão, não é o cavaleiro do zodíaco lá das trevas, o chefão, nada disso. E no texto acadêmico, nós temos a problematização. Não basta ter um objeto, olha que perfeito, vai agradar o meu orientador, porque eu sei que ele pesquisa sobre isso, então está dentro desse tema, definir meu objeto. Mas o que você quer discutir, o que você vai investigar, afinal de contas? Então é preciso existir uma investigação quando eu me proponho num trabalho de pesquisação, num trabalho de investigação científica. É preciso, no final, a minha banca, né, ou seja, esse leitor primeiro, né, que pressupõe que ele tem uma experiência para colaborar, além da própria experiência do meu orientador, né, ali, que vai dar, então, esses caminhos, muitas vezes até ali, as etapas, quando o programa tem as etapas de qualificação, é uma das etapas, as etapas que mais vão fazer o seu projeto crescer, que é quando, nossa, como que eu adoro, como que eu amei quando cheguei lá com a minha tese de doutorado, e a banca me entregou no final, né, aqueles originais que eu entreguei, mas todo riscado. Nossa, que alegria, nossa, tudo riscado, que maravilha. E às vezes a pessoa fica lá com aquele negócio, isso é traumatizante, por que escreveu isso, por que riscou o meu original? Gente, a qualificação é justamente para a gente crescer, as contribuições, aquilo que às vezes eu não havia pensado, puxa vida, realmente esse capítulo aqui, ou essa sessão, ela está repetitiva, ou ela está destoando do restante. Né? Quando eu tenho claro esse roteiro ali, e essa organização inicial que nós falávamos, pensando ali nos outros gêneros textuais, né, literário, né? No roteiro da literatura, no roteiro do cinema, a gente tem um percurso que a gente já imagina, sabe como vai escrever, onde é que o nosso protagonista vai chegar, onde ele pode chegar. Ao longo da sua escrita, principalmente de romances que é mais amplo, às vezes o escritor pensa assim, mas eu acho que é legal, agora eu vou modificar, o desfecho vai ser esse, a fundamentação do meu vilão vai ser outra, né? Porque agora parece que as personagens deram um outro gás, uma outra inventividade, e você acaba acrescentando. Na escrita acadêmica também, porque nós vamos lidando com os dados, nós vamos conversando, nós vamos recebendo orientação, vamos lendo mais ao longo, né, dessas trocas, nós não deixamos somente para o final. Né? Então, por vezes, há acréscimos inesperados, sim, né, na nossa investigação. Mas se eu não tenho um projeto antes para me direcionar, né, a chance de eu me perder nesse labirinto é muito grande. E a ansiedade ela é natural de vir. Né? Puxa vida, está chegando o prazo, está chegando a hora, e como é que eu coloco, como é que é isso? Às vezes não existe uma receita. Eu falei, eu não estou aqui para dar receita nenhuma. Quem sou eu, né, para dar respostas definitivas? Mas assim, algumas reflexões. Né? Se eu tenho um projeto, se eu tenho uma direção para chegar, eu tenho muito mais segurança para entregar, ainda que simples, né? Ainda que modesto aquilo ali, mas um texto com coesão, com clareza, né? Quem lê cada sessão percebe, olha, nessa sessão ele pretendeu organizar isso, cumpriu, quem instalou esse leitor inicial, ele já tem uma ideia de roteirização, onde que vai chegar em cada parte, né? As considerações que é feito ao final, seja qual for a forma retórica que vocês coloquem, né, na discussão dos resultados ali, mas que tem uma clareza, tem uma correspondência que é atravessada durante a nossa tese toda, durante todo esse texto que vai sendo atravessado, que vai ser confirmado ou não no final. Então existe uma estrutura padrão, existe um reconhecimento desse gênero mais amplo, dos gêneros textuais acadêmicos que circulam na academia. Né? Existe algo que eu posso inovar? Sempre. Mas se eu parto sem, muitas vezes, voltar, às vezes para o mínimo, às vezes para o que é básico, para o que é padrão, o risco de eu me perder ali é muito maior. Né? E se eu tenho essa roteirização ali, né, que eu falava no fechar parênteses, né? Então eu tenho meu objeto, eu tenho já uma questão de pesquisa definida, né? Eu consigo estruturar a minha introdução, generalizando então essa temática, e depois trazendo mais especificamente para a minha pesquisa, então, aquilo que eu vou apresentar dentro dessa temática geral. Então tem uma progressão temática ali, já desde a introdução, e na minha introdução eu posso me apresentar as sessões
eu já posso imaginar ali como se fosse um esquema prévio. Olha, então, de acordo com esses objetivos, com essas hipóteses, eu posso construir um capítulo ou uma seção analisando isso e isso, então eu tenho um título provisório. Na segunda parte, isso, eu tenho outro título provisório. E é claro que ao longo da minha pesquisação, isso vai sendo modificado. Mas se eu tenho o roteiro é para iniciantes, para principiantes. Eu sou principiante sempre que eu escrevo. Então eu sempre tenho roteiros. E esses roteiros vão ser, tem primeira, segunda, terceira, 10ª versão, e vão sendo modificados. Mas a gente precisa chegar a algum lugar e não ter medo, muitas vezes, desse processo. A gente falou do processo de preparação. Então, ler sobre isso, reconhecer esse gênero textual, porque se eu nunca li algo parecido, nunca li uma tese, nunca li uma dissertação, nunca li outros artigos científicos até de outras áreas, essa estruturação retórica, essa estruturação linguística no papel, eu vou ter pouco domínio também e pouca liberdade para eu extrapolar e colocar ali o meu próprio modo de expressão, o meu próprio modo de escrita. Então, sempre vai ser preciso, mesmo na academia, essa leitura. E não é leitura, como eu falei, só para recortar e colar, ou só para abastecer com citações, com fontes, com tudo, mas às vezes para conhecer linguisticamente a estruturação de um gênero. Às vezes vale a pena esse tipo de leitura também, esse tipo de pesquisação, até mesmo do que não tem muito a ver ali com a minha própria área, para ver como que outras áreas também expressam, ou expressariam em torno desse objeto, de um objeto semelhante também. O processo de escrita, ele é uma segunda etapa, então nem sempre a gente escreve só quando a gente está no ato de escrever. Parece contraditório, Mas nós escrevemos também quando estamos fazendo fichamento, nós escrevemos quando estamos comparando outras leituras, escrevemos quando o texto está descansando na gaveta, nós escrevemos quando estamos relendo em voz alta, nós escrevemos quando há um descanso necessário, quando aquilo precisa realmente ressoar ou ecoar novamente ali, e ter uma nova conversa, muitas vezes de orientação, para rever tudo isso. E não entrega lá, já está no final também. Já escrevi 200 páginas e agora é a primeira vez que eu vou encaminhar para o meu orientador. Ou seja, já está tudo feito, que o orientador vai poder te socorrer, te salvar desse novelo sem fim, desse labirinto, que você está tão apaixonado, tão agarrado, ali você fala, não, cortar capítulo jamais. Eu suei 3 meses para escrever esse capítulo, como que eu vou... Gente, coloca ali, olha, se há uma ansiedade muito grande, você fala, puxa vida, eu fui tão suado. Cria um arquivo ali, olha, na sua pastinha, coloca assim, olha, capítulos em aguardo. Você não vai deletar, você vai guardar. Aí depois você utiliza para outra coisa, para outro texto, ou lá no final, de repente, ele volta. Você não precisa matar ele de uma vez, Você está tão apegado, tão apaixonado assim. Aí depois você vai perceber, puxa vida, que existe uma outra etapa no processo de escrita, além da revisão, que é um processo que se chama de edição. Essa edição é com você. Você pode ir lá, estar com o revisor que for linguístico, para o revisor, revisar um texto linguisticamente, é você perceber questões ali de construção, de concordância, questões sintáticas, pontuação e tal. E por vezes, alguns revisores também fazem esse trabalho de edição, só que ele precisa ser em conjunto com quem escreve o texto. Que assim, olha, essa parte aqui, olha, não é uma questão só de pontuação, que seria essa revisão, mas a gente precisa reescrever esse período, ou reescrever esse parágrafo, porque não diz nada, ou porque nós estamos girando e falando a mesma coisa para preencher páginas, imaginando que ninguém vai perceber, ou porque realmente a nossa escrita é assim, nós não percebemos. Então, às vezes é preciso uma limpeza no texto, uma reestruturação ali, isso aí é um outro trabalho. E há uma parte pessoal que precisa acontecer, que é de quem propôs o próprio texto também, dessa edição, de você selecionar ali, puxa vida, realmente, esse parágrafo aqui é desnecessário, ou essa parte aqui que eu trago uma fundamentação, um argumento de autoridade de outras pessoas, outros autores para minha tese, para minha dissertação, não cabe aqui, ou não há discussão
construção aqui. Ou às vezes a gente pegar aleatoriamente, né, só pelo tema. Puxa vida, coloca uma citação que a gente fala geralmente de autoridade, né? Pegou uma citação de alguém porque você leu um livro, porque alguém falou, ou porque o professor da disciplina tal estava trabalhando, e aí você mistura tudo, faz uma salada teórica que ninguém mais consegue separar, né? E aí de várias vertentes ali, e não é no sentido que você quer comparar as vozes, ou uma progressão histórica, ou que você quer confrontar uma outra visão que você acha, né? Que eu falava ali, por exemplo, do ponto de vista de construção literária, né? Um ponto de vista mais estruturalista no momento, né, entre guerras mundiais, que era preciso olhar, às vezes, uma tendência de olhar o texto pelo texto, os mecanismos internos dessa investigação, dessa construção literária. E aí, de repente, há um momento que surgem outras tendências, outros olhares críticos da literatura, que olham também o contexto, ou que olham de uma forma de correspondência entre a literatura e a sociedade, e o momento histórico. E aí, de repente, eu misturo todo mundo. Aí eu misturo todo mundo e falo assim, olha que legal isso aqui e tal. E eu estou contra-argumentando a minha própria tese, né? Eu estou afundando a minha própria tese porque eu estou demonstrando que realmente eu estou muito perdida. Eu sou muito perdida aqui, eu não sei quem que fala o quê, e não levanto a mão nenhuma vez para ir lá pedir socorro para o meu orientador, porque eu imagino que eu mesmo sou meu mestre, que eu mesmo, né, me guio, né, e se alguém falou que é aquela literatura que eu tenho que colocar, então realmente eu vou colocar, porque todo mundo gostou na aula, naquela discussão teórica, só que às vezes não tem nada a ver com o meu objeto, não tem nada a ver com aquela perspectiva teórica em que você se inscreveu, em que o seu trabalho está sendo ali, a proposta do seu trabalho, né, se colocou a desenvolver. Então, às vezes, assim, a escuta, né, a visão do meu texto. Então, é um processo essa escrita. Aí eu consigo ter margem para construir ali. Então, existem algumas formas retóricas, né, que eu posso também deixar para dominar. Por exemplo, a gente fala muito de... Eu já estou finalizando, tá, gente? Algumas propostas retóricas assim, discursivas, né? Fala assim, poxa, ele tem que ser impessoal. Desde daquela redação de vestibular, geralmente, a gente fala a impessoalidade do texto dissertativo, a neutralidade acadêmica, não pode ter um ponto de vista individual, não pode ter emoção, não pode ter subjetividade. A subjetividade e a objetividade linguística é uma construção de linguagem. Então, é como se fosse um contrato lá invisível com o texto, com o Humberto Eco fala. Né? Quando nós entramos no texto, nós temos um contrato invisível com o leitor, entre o leitor e o produtor ali. Então, no texto acadêmico também. Né? Então, a gente cria um efeito de sentido de objetividade que é mais acadêmico. Mas, por mais que eu construa somente verbos impessoais, né? Procura-se, disse sobre isso, né? E evito os termos em primeira pessoa do plural, né? Principalmente no singular, onde é banido, né? Vai para a fogueira acadêmica e tal. Isso é uma construção de linguagem, porque na verdade a nossa fala sempre está, por mais impessoal que ela seja, ou por mais que eu traga para o plural, né? A primeira pessoa do plural, no sentido de construir essa impessoalidade, mas me colocar também na fala, ela sempre vai trazer as minhas várias subjetividades. Ela sempre vai trazer a subjetividade do escritor, do produtor do texto. Ela sempre vai trazer os valores éticos, né, os seus valores políticos também. Agora, não pode ser uma salada, porque isso não pode ser uma poesia. Né? A não ser que o programa, ele peça, ele permita isso. Então, também tem essa margem que o programa, às vezes a gente pode estar inscrito no programa de pós-graduação em estudos de linguagens, o pessoal da FAO e o pessoal da Letras. Né? Lá, se você for apresentar como trabalho final um romance, não é aceito. Porque no programa de estudos de linguagens ali, é sobre investigação científica no campo dos estudos literários. Não é para você criar um texto literário, não é um programa de ficção. Mas existe o programa de pós-graduação em escrita criativa, por exemplo. Né? Ou no bacharelado, que às vezes no trabalho final você pode apresentar também um texto ficcional. Né? Um conto, um romance, uma novela, um roteiro de uma telenovela, uma série televisiva, algumas coisas assim. Mas mesmo em programas de pós-graduação de escrita criativa, por vezes o trabalho de conclusão do curso também é um texto técnico-científico, não é uma produção literária. Mas pode existir um hibridismo dessa linguagem, dessa expressão linguística, expressão retórica
do texto, né, tudo tem os seus limites, né, mas sempre, como eu disse, né, a objetividade e a subjetividade são construções sociais, são construções de linguagem, é algo que nós conscientemente arquitetamos de acordo com a nossa postura e do tom que nós colocamos no nosso texto. Agora, se os mecanismos de correspondências ali, que às vezes a gente consegue contornar algumas coisas, você fala assim, não, mas eu faço questão de me expressar dessa forma ou de outra forma, né? Mas os padrões gerais desse gênero acadêmico estão sendo respeitados, então provavelmente aquele programa irá aceitar. Agora, se ele não é, se ele é uma inovação, quem é soberano geralmente é quem faz esse tipo de normalização. E quando a gente consegue também inovar, colocar a voz, né, que a gente tem um certo domínio, né, a gente também não precisa imaginar que a gente vai só colocar a nossa individualidade, o nosso tom e a nossa voz, se formos super escritores, super pesquisadores, né, quando já sairmos até desse planeta aqui, né, não é isso. Então, às vezes, você fala assim, não, eu tenho segurança para isso, né, eu tenho definido tudo aquilo que eu pretendo escrever, já tenho uma autorização, já tenho um projeto. Então, se você tem esse domínio, então existem recursos, sim, linguisticamente, que você pode marcar no seu texto, você pode até utilizar de outras esferas, de outros campos semânticos ali, para marcar este tom diferenciado, né? Às vezes você está fazendo uma pesquisação que tem mais a ver, às vezes, com memórias, com relatos, né? Com narrativas, com algo mais experimental, e você gostaria de expressar e de transmitir cientificamente isso com um pouquinho mais, com um grau um pouquinho maior de subjetividade, né? Mas isso não quer dizer que você vai inovar e transgredir totalmente a questão padrão daquele gênero e dizer que é esse gênero, né? Porque existem esses limites, existem hibridismos e existe a proposta. Então a gente também precisa pensar qual é o texto, né, o código, quem está produzindo, né, e quem vai receber. Então, quando nós estamos produzindo gêneros na academia, o nosso leitor é um leitor iniciado academicamente, iniciado no texto. Agora, quando você vai trazer o seu texto acadêmico, e às vezes você vai transferir para uma linguagem de um livro, ou para um manual que é para ser utilizado às vezes na sala de aula, então é um outro tipo de linguagem, aí você pode utilizar um outro código também, né? Porque daí até é esperado que você imagine que tem esse outro receptor, que tem esse leitor que não é muitas vezes tão iniciado na linguagem acadêmica, mas é uma linguagem mais didática, uma linguagem mais informal, uma linguagem mais natural e mais abrangente. Não sei nem quantos que eu falei e que eu tenho, mas é mais ou menos essas inquietações, muito mais do que, como eu falei, né, do que respostas, e não sei se era por aí, né, que vocês esperavam também iniciar essa discussão. E quem estiver na disciplina, vamos colocar um pouquinho mais de inquietações no coração de vocês. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu aqui do meu humilde lugar conseguir contribuir um pouquinho, tá? Pessoal, perguntas bonitinhas, algo que teve, não.